Quando a gente pensa em sistema imunológico, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Para muita gente, é como se fosse um exército, né? Sempre de prontidão para a batalha. Mas e se a principal missão dele não fosse a guerra, e sim manter a paz? Vamos descobrir juntos essa nova perspectiva. Essa metáfora do exército, ela não está totalmente errada, claro. Ele de fato combate invasores. Mas focar só nisso é como olhar para um quebra-cabeça gigante e ver uma peça só. Essa visão mais limitada acaba impedindo a gente de entender o quadro completo e a verdadeira genialidade do sistema imunológico. E é aqui que a gente vira a chave. O verdadeiro trabalho do sistema imunológico é ser um guardião do equilíbrio. Ele atua sem parar para manter a tal da homeostase, ou seja, a estabilidade interna do nosso corpo. Pense nele mais como o maestro de uma grande orquestra, garantindo que tudo funcione em perfeita harmonia. Então vamos começar pelo começo. Para entender o guardião, a gente precisa primeiro entender o tesouro que ele protege. E esse tesouro é a homeostase. Esse equilíbrio super delicado que nos mantém vivos e saudáveis. A homeostase é basicamente o sistema operacional do nosso corpo. Temperatura, nível de açúcar no sangue, pH, tudo isso é ajustado com uma precisão milimétrica. Se qualquer coisinha sai do lugar, soa um alarme e vários sistemas com o imunológico ali na linha de frente entram em ação para restaurar a ordem. E olha, esse equilíbrio é testado o tempo todo. Uma corrida no parque, pular uma refeição, até uma gripe boba. Tudo isso desafiou a homeostase. Mas talvez o maior de todos os testes, o exemplo mais incrível de diplomacia imunológica, aconteça durante a gravidez. Isso é uma coisa realmente impressionante, porque o feto é, geneticamente falando, 50% estranho ao corpo da mãe. Em qualquer outra situação, ele seria tratado como um invasor e atacado. Mas na gravidez, algo quase mágico acontece. O sistema imunológico troca a espada pela bandeira branca da paz. Esse diagrama ajuda a gente a entender como essa diplomacia funciona. Normalmente, o sistema penderia para uma resposta de ataque, que é a chamada T1, mas durante a gestação, ele, de forma muito inteligente, inclina a balança para o outro lado, para a resposta T2, que é mais calma, anti-inflamatória. Ele não se desliga, ele se adapta, criando um verdadeiro santuário para o bebê se desenvolver em segurança. E essa habilidade de diplomata não se restringe à gravidez, não. Ela é usada todo santo dia numa negociação constante com trilhões de outros estranhos que vivem dentro da gente, os micróbios do nosso intestino. É um número que a gente nem consegue imaginar direito, né? 100 trilhões. Existem mais bactérias vivendo no nosso corpo do que as nossas próprias células. Imagina se o sistema imunológico declarasse guerra contra todas elas. Seria o nosso fim. Então, qual é a estratégia? Ele não ataca, ele gerencia. E ele faz isso com uma estratégia genial chamada firewall mucoso. Dá para pensar nisso como uma fronteira inteligente, que mantém os micróbios amigos no lugar certo, permitindo uma convivência pacífica e que beneficia todo mundo. O foco é cooperação, não conflito. Olha só como essa fronteira funciona. Primeiro, tem uma camada de muco. Depois, vem os seguranças moleculares que ficam patrulhando a área. E, por fim, células de guarda, prontas para neutralizar qualquer um que tente furar o bloqueio. É um sistema de defesa em camadas, projetado para manter a paz. Ok, então a gente já entendeu que existe um diálogo entre o sistema imune e a microbiota. Mas quem é que define o tom dessa conversa? A resposta, em grande parte, está no nosso prato. A dieta é a terceira peça fundamental desse quebra-cabeça. Esse triângulo aqui, ele é a chave de tudo. É uma via de mão tripla. O que a gente come alimenta certos micróbios. Esses micróbios produzem substâncias que, por sua vez, dão instruções para o sistema imunológico. E o sistema imunológico decide quais micróbios podem ou não prosperar ali. Tá vendo? Tudo interligado. Uma mudança em uma das pontas afeta o sistema inteiro. Essa aliança é a base da nossa saúde. Mas, como toda aliança, ela pode ser quebrada. O que será que acontece quando essa comunicação falha e o equilíbrio se perde? De um lado, a harmonia, saúde, tolerância, equilíbrio. Do outro, o caos. Quando uma dieta inadequada ou o uso excessivo de antibióticos, por exemplo, rompem essa aliança, o resultado é a inflamação crônica. E ela é a faísca que acende muitas das doenças modernas, desde a obesidade e o diabetes até as doenças autoimunes. Essa citação resume perfeitamente a nossa conversa. O sistema imunológico não é um soldado impulsivo que atira primeiro e pergunta depois. Ele é um mestre da calibração, sempre em diálogo para escolher a resposta certa para cada momento.
atacar, tolerar ou reparar. A nossa saúde depende diretamente da qualidade desse diálogo. Então, a grande questão que fica é, no mundo de hoje, como é que a gente pode fortalecer essa aliança interna? Ver o sistema imunológico como um guardião e não só como um soldado muda completamente a nossa forma de pensar sobre saúde. Cada escolha à mesa é uma mensagem enviada para esse ecossistema. Talvez a chave para a saúde do futuro seja simplesmente reaprender a conversar melhor com o nosso próprio corpo.